E agora, então, nós vamos dar continuidade com o Dr. Diego Falcóquio, que vai apresentar, então, o tema Dicas e Truques na fixação das fraturas da borda do rádio. Fiquem à vontade para participar. Então, Dr. Diego, por gentileza, a palavra é sua. Obrigado, Thiago. Estão todos me ouvindo? Então, Sim. Nós vamos começar esse webinário de punho sobre dicas e truques da fixação da borda distal do rádio. E eu queria deixar todos vocês bastante à vontade para discutirem o que vocês quiserem, fazerem pergunta, me interromperem a qualquer momento. E se depois da aula também quiserem compartilhar alguma coisa, eu estou à disposição, tá bom? Bom, vamos lá. Então, primeiro eu gostaria de declarar que o conflito de interesse que eu tenho é ter sido contratado pela empresa Medartis para a apresentação dessa aula e falar sobre fratura da região distal do rádio é um prazer para mim, é um dos tópicos que eu mais gosto em cirurgia da mão e por causa do dia a dia de trabalho da gente na Santa Casa e mesmo no consultório, é uma das afecções que mais chegam para a gente tratar. Então, a fratura da extremidade distal do rádio corresponde a 1/6 das fraturas do esqueleto. Ela tem um aumento progressivo da incidência nas últimas décadas. As fraturas intraarticulares elas aumentaram numa proporção parecida e degraus articulares de 2 milímetros, mais ou menos, podem trazer artrose sintomática para os pacientes em 50% das vezes em 5 anos. E as fraturas justa-articulares ou da borda do rádio, elas eram consideradas menos comuns. Mas provavelmente por causa do aumento da energia do trauma, elas sofreram um aumento de incidência desproporcional, então elas ficaram cada vez mais comuns nas últimas décadas. Então essas fraturas vão corresponder a 1,5% das visitas a médico nos Estados Unidos, com um pico bimodal, com traumas de alta energia, com acidentes motociclísticos, automobilísticos ou em esportes em adultos jovens e em idosos por causa de osso porótico com traumas de baixa energia. Para você ter uma ideia, mulheres de mais ou menos 50 anos de idade têm 15% de chance de ter uma fratura da região distal do rádio até o final da vida e tem sido cada vez mais incluído na densitometria óssea o antebraço esquerdo, a região do punho esquerdo para avaliar a osteoporose e é considerado um sinal sentinela de osteopenia e osteoporose para a região proximal do fêmur e para a coluna. Então, eu gosto sempre de começar minhas aulas do rádio fazendo um breve histórico, né? Então, a gente já tinha fraturas da região distal do rádio sendo tratada no Egito Antigo, 5.000 anos antes de Cristo, com um tipo de tecido envolvido em madeira para diminuir a dor até que houvesse a consolidação. Na Grécia Antiga, a gente começou a utilizar gesso, não é essa malha gessada que a gente utiliza hoje em dia, mas já começou a usar gesso. E em 1814, o Abraham Coles descreveu as fraturas, que hoje a gente chama de fraturas metafisárias com desvio dorsal. Ele dizia que essas fraturas tinham invariavelmente bons resultados. Provavelmente a demanda na época era muito menor do que era hoje e com certeza a sobrevida também. Em 1895, a gente começou a fazer as radiografias. Essa radiografia do início do século XX é provavelmente a primeira radiografia de mão documentada. Está nesse artigo do Dias Garcia e do Chung, do Hand Clinics de 2012. Então, a gente saiu da era da ingenuidade para a era da invenção, quando em 1908 o Albin Lambotti, o mesmo desses fixadores externos, começou a fazer fixação com um fio de Kirchner na região do estiloide do rádio de algumas fraturas. Em 1944, Anderson e O'Neill produziram o que são hoje considerados os precursores do fixador externo. Então, a gente tem a foto do esquema aí da fixação do lado direito. Em 1952, De Palma publicou a primeira série de casos com a fixação com fios que iam da una para o rádio, então utilizando a una como o tubo do fixador externo. Na década de 60, a gente teve os primeiros casos de redução aberta e fixação interna. E a gente chegou na era do refinamento, então, em 1976, com a série de casos de Capangé, com os pinos intrafocais. Na década de 80, a gente considera que foi a década dos fixadores externos. Década de 90, a década das placas ortogonais Pi e Forte. A gente vê o exemplo da placa Pi aqui do lado. E nos anos 2000, então, a gente começou a ter as placas bloqueadas. Então, o primeiro modelo de placa bloqueada ali à direita. E aí, as placas volares bloqueadas mudaram o método preferido de se operar o rádio.
A partir do início dos anos 2000, a gente começou a fazer uma via volar e a gente fazia essa fixação com uma placa onde a gente bloqueava os parafusos na região distal e não precisava mais de colocar enxerto ósseo. Então, tem várias publicações do Orbay. Aqui a gente vê, então, a via volar de Henry ampliada. Ele advogava se retirar o bráquio radial. E aqui a gente vê, então, a articulação pela via do foco da fratura, com a mão supinada e com a região proximal do rádio pronada. A gente teve uma evolução muito grande das placas volares bloqueadas, que elas saíram de fileira única para dupla fileira, ângulo variável, e começaram a respeitar a linha divisora de águas após diversos estudos, né? E agora a gente está com mais uma geração de placas, que são aquelas que podem avançar um pouco mais sobre a linha divisora de águas com risco menor de lesão tendínea, placas que pegam fraturas da borda ulnar, que são fraturas bastante difíceis, e também houve uma melhora das placas ortogonais ou das placas fragmento específico, que tem uma chance menor de ter atrito e causar problema com os tendões. Então, eu vou tentar colocar todo mundo no mesmo patamar. A gente vai começar de uma forma bem básica e daí a gente vai complicando um pouco os conceitos, tá bom? Então, aqui é a figura esquerda do Green, que mostra como é que é a região distal do rádio, mostra a linha divisora de águas, mostra que a parte ulnar é mais distal do que a parte radial, mostra a fossa do escafoide, fossa do semilunar, fossa sigmoide, onde fica a articulação com a cabeça da una, inclinação radial ulnar do rádio, inclinação volar palmar do rádio, e a gente vê a organização junto dos ossos do carpo. Então, para a gente recordar a anatomia, a gente vai ter a altura do rádio, que é de mais ou menos 11 a 13 milímetros, a inclinação ulnar do rádio, de 20 a 25 milímetros, e a variância ulnar, que é o quão maior ou menor é a região mais ulnar do rádio na região da borda com a una. A gente vai traçar uma linha que é perpendicular à diáfise do rádio para ver o comprimento da una. É bastante importante que a gente meça o comprimento do rádio antes da cirurgia com o lado contralateral. A inclinação palmar do rádio é de mais ou menos 11 a 13 graus e a gente tem que estar sempre atento à angulação entre o semilunar e o escafoide, para ver o ângulo escafolunar. Ele deve ter entre 30 e 60 graus. Se for maior do que 60 graus, ele é sugestivo de lesão do ligamento escafolunar. Se ele for maior do que 80 graus, é patognomônico de lesão do ligamento escafolunar. Eu acredito que tem bastante gente que não seja cirurgião da mão na sala, então eu gosto de mostrar como é que a gente faz para ver a borda dorsal e a borda palmar do rádio nas radiografias de diferente perfil. Então aqui o perfil está mais ou menos para comparar com o frente, para mostrar onde que está a borda volar e a borda dorsal do rádio. A gente vai utilizar isso bastante, principalmente para ver as fraturas, luxações, né? Eu sempre gosto de olhar o contorno, né? Então, a concavidade da borda distal do rádio com a convexidade da região proximal do semilunar. Nessa figura aqui de baixo, então, a gente vai conseguir ver bem o estiloide do rádio no perfil, que é uma coisa que eu gosto de ver também. E do lado direito, a gente vê os arcos de Di-Lula, que são passando na região proximal da fileira proximal dos ossos do carpo. O segundo arco de Di-Lula passa na região distal da fileira proximal e o terceiro na região proximal da segunda fileira dos ossos do carpo. Eles devem estar sempre alinhados, isso também ajuda bastante a gente. Fazendo uma anatomia aplicada, então, à região distal do rádio, a gente vai ver que essa linha azul é a linha de inserção do pronador quadrado e a linha divisora de águas, então, é essa linha em amarelo. A gente vê que ela é bem mais distal na região ulnar do que na radial, e na região radial ela vai afundar, né? Por que é importante, então, a gente saber onde fica e como adaptar as coisas na linha divisora de águas? Quando a gente vai apoiar uma placa palmar no rádio, se a gente faz com que essa placa apoie antes da linha divisora de águas, então o fulcro dos tendões flexores profundos e flexor longo do polegar, ele vai continuar acontecendo na borda distal do rádio, né? Se a gente avança a placa para cima, para frente da linha divisora de águas, então a gente vai ter o fulcro acontecendo na região da placa, o que aumenta a chance de ruptura da placa. Então o trabalho publicado por Song em 2011 mostra quais são as placas que têm, o posicionamento da placa que tem mais chance de romper
o flexor longo do polegar principalmente, e daí as placas Song 0 são aquelas que ficam proximais à linha divisória de águas, e palmares à crista do rádio. Então essas placas elas não têm chance de ruptura de tendão. As Song 1 elas ultrapassam a parte palmar da crista, se a gente traçar uma linha paralela entre a crista e a linha longitudinal do rádio, e as placas que ficam Song 2 são aquelas que ficam distais à crista do rádio, e essas placas elas têm uma chance muito grande de romper o flexor longo do polegar. É aconselhável que no Song 2 a gente retire as placas, e na Song 1 provavelmente também retire as placas do pós-operatório. Então aqui mostrando duas imagens de ressonância magnética, uma onde deve ficar colocada a placa, e aqui mostrando os tendões flexores, então eles fazendo atrito na região da crista do rádio, e aqui mostrando uma placa, uma ressonância com uma placa, e a região onde passa o flexor longo do polegar aqui apontado pela seta. Então, como é que a gente vai fazer para observar essas fraturas da região distal do rádio, né? A gente vai ter que ter bastante consciência de como são os padrões de fratura. Reconhecendo os padrões de fratura, muito provavelmente a gente não vai errar na técnica que a gente vai escolher para realizar a redução e fixação, certo? Então, os nomes são as fraturas de Barton, dorsal e volar, a fratura de Schofer, que é a fratura do estiloide do rádio, o Dupont, que não é motivo dessa aula hoje, que são as fraturas a fundamentos, e o tipo 4 de Fernandes, que tem pequenos fragmentos e pode ou não estar acompanhado de uma fratura luxação. E a gente vai observar se também há lesões associadas que ajudem na instabilidade das fraturas dessa região. Então, agora eu chamo a atenção para a classificação de Fernandes, que eu vou mostrar logo a seguir, mas eu queria muito que vocês prestassem atenção nessa imagem aqui, superior à direita, que é do artigo do Wolfgang Hintringer, que saiu esse ano no Archives of Orthopedic and Trauma Surgery. E esse artigo está muito bonito, ele propõe uma nova classificação baseada em tomografia para as fraturas da região distal do rádio, mas eu acho que, mesmo que a classificação não pegue, né, não vire uma classificação tão usual, ela é muito legal para a gente entender os padrões de fratura, né? Então, quem já assistiu às aulas do IBRA, ou até no Congresso Mundial de Berlim do ano passado, viu essa aula dele, e essa é uma aula bastante interessante. Então, aqui em cima ele mostra a fratura da borda volar do rádio, a fratura da borda dorsal, a fratura do estiloide radial, uma fratura maior da borda volar, uma fratura do canto ulnar, e aqui uma fratura que só vai deixar o canto volar radial livre. E bastante dessa orientação de onde podem acontecer esses 6 padrões intraarticulares, e que depois podem se combinar e formar uma série infinita de tipos de fratura, vem desse artigo do Manziak do Journal of Hand Surgery de 2011. Então ele mostra onde ficam os ligamentos. Então tá aqui nessas duas figuras, elas são do artigo, então elas estão invertidas com o que a maioria de nós pensa, mas elas estão na posição anatômica, né? A parte dorsal do punho aqui, a parte palmar do punho aqui, eu até coloquei novamente. E daí ela vai dizer que as fraturas elas vão acontecer, então, entre o ligamento radiosemilunar curto e o ligamento radiosemilunar longo, que fica vizinho do radioscafo capitatum. Elas vão acontecer nessa região aqui, que é a região dorsal e radial da região distal do rádio, e vão acontecer no meio da fossa sigmoide, então entre os ligamentos radioulnares, dorsal e palmar. Aqui é uma vista desses ligamentos e das principais regiões onde acontecem essas fraturas. Então, visto como a maioria de nós está acostumado, aqui é a fossa do escafoide, fossa do semilunar, ulna, então a região palmar e a região dorsal. E daí, dependendo de onde saem esses traços de fratura, a gente vai fazer esses 6 padrões articulares. E aqui, de novo, está mostrando então as regiões onde provavelmente ficam mais protegidas de acontecer a fratura e as regiões onde as fraturas têm maior chance de acontecer. A força aplicada versus os fragmentos também está nesse artigo do Wolfgang Dringer, é bastante interessante. Então ela fala que é uma hiperextensão do punho. Quanto maior for a hiperextensão, maior vai ser a combinação dorsal, que está representada em vermelho nessa primeira figura. E os ligamentos palmares, eles funcionam como uma banda de tensão que vão tracionar a borda volar do rádio, né?
A direção da força, então, também auxilia na direção da fratura, né? Mostrando nesses desenhos aqui de baixo, nesses esquemas, todos do mesmo artigo. Então, mostrando que se a direção da força está em direção ao estiloide, a gente vai ter uma fratura do estiloide. Se ela está em relação à parte palmar ou dorsal ulnar, ela vai fraturar essa região. E daí vem, então, a classificação de Fernandes, né? Eu não gosto muito da tradução para português do angulação, do bending, que bend é dobrar, né? Então, é uma fratura em angulação, em dobradura. A fratura cisalhamento, que é motivo dessa aula, que é a fratura da borda distal do rádio, pode ser acompanhada de lesão ligamentar e com subluxação. As fraturas por compressão, as fraturas por avulsão, que são as fraturas luxações ou fraturas de pequenos fragmentos da borda distal do rádio, e as fraturas que têm um mecanismo combinado, né? Então, que elas costumam ser fraturas bastante cominutas. E a outra classificação para esse tipo de fratura é a classificação de Dumontier, que é a fratura para luxação rádio-carpal. E no tipo 1, a luxação é isolada, então acontece uma luxação sem fratura, esse é um tipo bastante raro. E no tipo 2, ele descrevia a importância do fragmento do estiloide radial que acompanha. É uma pena ainda não estar na literatura, mas o Dr. Emílio Leomil de Paula, do Hospital das Clínicas da USP aqui de São Paulo, está para publicar um artigo bastante interessante propondo uma classificação nova para essas fraturas luxações. Faz bastante sentido e ele ressalta uma coisa que vem sendo cada vez mais falada na literatura, que é a importância dos ligamentos na parte ulnar da borda distal do rádio. Então, o que as fraturas dessa região da borda distal do rádio elas têm em comum? Elas geralmente são fraturas com traumas de alta energia, são invariavelmente instáveis, elas têm grandes forças deformantes e elas evoluem mal quando a gente não realiza o tratamento cirúrgico. Então, eu vou começar com o báton dorsal ou com o tipo 2 de Fernandes, com cisalhamento do fragmento dorsal. A gente vai ter dois principais tipos de fragmento. Então, quando a gente mantém a borda palmar íntegra e tem um fragmento cisalhante dorsal, e quando a gente tem uma fratura luxação dorsal, mas que também quebra um fragmento pequeno na borda palmar, né? Então, aqui um paciente de 18 anos, queda de motocicleta, como a maioria das vezes a gente vai ver aqui nessa aula, e ele teve um trauma de hiperextensão do punho, a força foi para a região da borda dorsal, e daí a gente olhando assim a radiografia pode até parecer um pouco inocente para quem não tem olho acostumado para ver fratura da região distal do rádio, né? Mas a gente vê esse trapézio levantado na região dorsal, o semilunar acompanha esse trapézio vindo para trás e a gente observa que a borda palmar do rádio continua íntegra, mas que agora ela está longe da convexidade do semilunar. Então é uma fratura luxação, como está exemplificado aqui nesse esquema do lado esquerdo. E ela foi tratada com uma redução aberta e fixação com placas ortogonais. Então aqui a gente pode ver que aquela subluxação dorsal que acontecia na radiografia de perfil que a gente vê à esquerda não acontece mais do lado direito. Aqui um outro paciente de 58 anos, ele tem um fragmento dorsunar, mas ele não tinha uma luxação. Então quando a gente olha esse esquema aqui, a gente não percebe uma luxação, né? Mas a hora que a gente olha essa radiografia aqui, para quem, de novo, não tem o olho muito treinado, vai falar assim, Diego, mas não sei, está luxado mesmo esse rádio ou está subluxado? Será que esse fragmento dorsal é grande o suficiente para a gente precisar fixar? Você acha que não dá para tratar conservador essa fratura? Aí eu vou mostrar essa imagem, né? Então o fragmento dorsal veio, a gente tem esse fragmento palmar que rodou um pouquinho de palmar para dorsal e um pequeno desvio dorsal. Isso mostra, então, que o fragmento palmar ele está com um ligamento radiocilinar curto provavelmente inserido ainda. E aí a hora que a gente vê essa tomografia fica um pouco mais fácil da gente perceber o desvio, né? Então a gente vê que essa parte aqui do escafoide ela devia estar articulando nessa região. Então que o escafoide entrou para dorsal nessa região aqui na tomografia sagital. E o paciente então foi tratado com a fixação, com redução aberta e fixação interna, com uma placa com placas ortogonais bloqueadas, tá?
Se a gente agora pensar na fratura da região do estiloide do rádio, né? Então, geralmente, essa fratura ela vai abrigar os ligamentos rádio semilunar longo e radioescáfolo captato. E ela vai causar um transtorno maior ou menor na articulação da região distal do rádio e no ligamento escafolunar. Então, vou mostrar alguns casos para vocês. Então, esse é o primeiro paciente. Não parecia ter alteração no escáfolo lunar, foi tratado com redução aberta e fixação com placas ortogonais e evoluiu super bem. Esse é ele com 3 meses de pós-operatório. Quando ele foi se mudar do Brasil, ele me pediu para tirar as placas, eu retirei as placas para ele poder se mudar. Então, uma outra fratura luxação, uma fratura grande do estiloide radial, essa fratura com um desvio imenso, um encurtamento enorme, uma luxação dorsal. E daí o que a gente observa é que quando a gente perde todo esse contato aqui, acontece uma instabilidade grande na região palmar, né? E a gente olhando, então, do lado esquerdo, a gente vê a cápsula tá aqui, né? Aqui está a borda distal do rádio na região palmar. A gente colocou 2 âncoras e aqui está mostrando a cápsula palmar que vai ser reinserida na borda distal do rádio. Aqui vendo as 2 âncoras e a fixação do estiloide com um parafuso. Interessante notar as alterações que apareceram, as outras lesões associadas. Ele teve uma fratura luxação da base do primeiro metacarpiano com fratura do trapézio e aqui foi feita uma fixação profilática do primeiro metacarpiano no segundo para evitar pressão para cima do trapézio. Então, um outro paciente com uma fratura e daí a gente observa uma translação grande radial do carpo, desvio grande para dorsal. Nesse foi realizada uma fixação aberta e fixação com fios de Kirchner e enxerto dorsal. Se a gente observar, eu não tenho problema nenhum em ser criticado, o estiloide radial não está bem fixado, né? A gente vê esse duplo contorno aqui, isso mostra uma falha de redução do estiloide radial. Outra paciente com acidente motociclístico, então essa é a radiografia de entrada, né? Essa e esse é o perfil, de novo um trauma muito grande, e a hora que a gente fez a redução no pronto-socorro, a gente observa um novo alinhamento, mas com uma instabilidade grande dos fragmentos, foi fixado com parafuso no estiloide radial e tinha uma instabilidade grande da radionar distal que foi fixada com fios. Aqui mais um paciente, uma queda de bicicleta, tinha 3 dias, chegou com uma fratura luxação distal do rádio. E daí aqui, de novo, para mostrar para vocês o que eu procuro nessa radiografia, né? Então, aqui, tive um aumento do espaço entre a borda dorsal e do rádio e o semilunar, então com uma subluxação volar. Aqui eu estou olhando a borda do fragmento, a borda articular do fragmento do rádio. E se vocês observarem, esse aqui é o estiloide do rádio, que está apontando para baixo, tá? O ângulo alfa que está medido aqui, na verdade, é o ângulo escafolunar, né? E a gente consegue ver que ele está aumentado, ele está tendendo a 90 graus. Então, aqui a gente olhou o carpo, olhando o carpo aqui a gente vê essa parte avermelhada aqui, e isso é uma lesão Geisler 1, né? Geisler teria uma classificação artroscópica, essa foi uma visualização direta do ligamento escafolunar, uma grande cominução do espaço aqui, e a gente fez uma fixação transrádio com fios da cápsula dorsal com ponto transósseo, né? E usou uma placa que seria para outra região como uma placa fragmento específico. E esses pacientes que têm uma lesão ligamentar grande, que a gente acaba reinserindo a placa, eles geralmente evoluem com um pouco de rigidez da região distal do rádio, tá? Então essa é uma preocupação que a gente ainda tem. Quando a gente fala das fraturas tipo 2 de Fernandes, Barton-Goulart, ou tipo 4, com fragmentos pequenos, então a gente vai ver outras opções de tratamento e de fixação. Então aqui um paciente com fragmento, a gente observa na radiografia, né? No frente a gente vê a borda palmar, ela está com duplo contorno. Aqui está a borda dorsal do rádio e aqui a borda palmar com duplo contorno. Quando a gente olha na radiografia, a gente vê alguma coisa esquisita aqui, né? E esse paciente,
ele era fotógrafo. Ele teve uma queda, que caiu sentado, colocou a mão, apoiou, continuou fotografando um casamento e ele foi me procurar, tinha mais de um mês quando ele chegou com essa radiografia. Eu pedi uma tomografia, dá para ver que tem até um início de consolidação aqui, e tinha uma subluxação palmar do rádio. Eu falei, a gente vai precisar operar, tal. E ele virou e falou, não vou nem pensar, eu tenho casamento, era um sábado de manhã, ele falou, eu tenho casamento hoje à noite, tenho casamento amanhã de dia, tenho casamento quinta-feira, não dá para operar de jeito nenhum, e ele nunca mais voltou. Eu não sei como é que evoluiu, provavelmente essa borda aqui da fratura nessa região da parte proximal do semilunar deve ter feito uma lesão grande, né? E essas fraturas, então elas têm de vez em quando menos de 1 centímetro de comprimento, e se ela tiver menos de 1 centímetro, tem gente que fala 12, 13 milímetros, elas não são passíveis de fixação pela placa volar bloqueada, né? Ela fica muito instável, ela não faz o apoio necessário. Então aqui mostrando um outro caso, essa é uma senhora, minha paciente, ela tinha 82, 83 anos, ela teve uma queda fora do Brasil, veio para o Brasil e como a dor no punho não melhorava, ela foi até o pronto-socorro, ela estava com uma dor muito forte no ombro e o colega pediu os exames e imagine que a gente está vendo essa radiografia no pronto-socorro, né? Você olha e fala, dá para ver um contorno aqui embaixo, dá para ver que tem um fragmento, esse fragmento aqui. Mas será que esse fragmento é importante, né? Então a gente primeiro observa o degrau articular, observa o fragmento, observa o resto da região do rádio e dá para ver que parece que o semilunar acompanha esse fragmento, né? Quando a gente olha no perfil, a gente olha o fragmento, então parece que o semilunar virou, como se ele fosse fazer um dízimo, né? Aumenta um pouco a distância, então, entre a borda dorsal do rádio e a parte proximal do semilunar, uma tendência de novo à subluxação volar e essa rotação do semilunar. A colega tinha pedido a ressonância do ombro, falou, não, vou aproveitar e vou fazer a ressonância também do punho. Então eu não tenho uma tomografia, mas eu tenho uma ressonância para mostrar essa fratura, qualidade incrível da imagem, né? E daí a gente vê então todos esses aspectos, né? Então, o aumento do espaço aqui entre a borda dorsal do rádio e entre a região proximal do semilunar, subluxação palmar, fragmento, a gente vê aqui de novo o fragmento, de novo vê aquela rotação meio indízio do semilunar, e aqui dá para ver no axial, eu vou voltar a imagem, só para quem não tinha visto direito, e ver que tem uma abertura. Então, na verdade, o carpo ele não vai só para palmar, né? O carpo ele também roda. Então, esse carpo, ele na verdade, ele acaba, por causa desse fragmento, pronando. Então, a deformidade é em mais de um plano, como geralmente é. E aqui a gente colocou essa plaquinha, ela é uma placa específica para a região distal do rádio, para fraturas da borda volar ulnar. E se vocês observarem, essa tinha sido a primeira vez que eu utilizei essa placa, eu já mostro para vocês na próxima radiografia, mas aí aqui a gente consegue ver, então, a borda dorsal do rádio, a borda palmar do rádio, e no perfil a gente consegue ver o fragmento alinhado e reduzido, e a gente diminui aquela distância que acontecia aqui no perfil, e observa nessa radiografia aqui, que foi feita com pronação de 45 graus e 20 graus de extensão. Essa é uma incidência excelente para a gente ver a articulação distal do rádio, ver se tem algum parafuso comprido para dentro da articulação, mas para ver a borda distal do rádio. Então, essa é como a aula de dicas e truques e dicas, etc. O que eu olho sempre quando eu estou terminando uma cirurgia, né, numa radiografia? Então, eu olho isso daqui. Primeiro, mostrar para vocês os sinais de luta, como a gente brinca no serviço, que são essas setas aqui, mostrando que eu havia fixado a placa mais para radial, e daí a hora que eu fixei mais para radial, essa borda ficou mais esquisita, e eu acabei voltando então ela para a região mais ulnar.
Para considerar uma boa radiografia frente do punho no pós-operatório, no intraoperatório para ver redução, eu sempre observo, então, o asterisco para mostrar a articulação radionar distal de frente. No final da cirurgia, então, no frente, eu olho de novo a borda palmar e a borda dorsal do rádio, olho o escafoide de frente e olho para ver se a abertura do ligamento escapular ela está mais ou menos igual à abertura do semiluno piramidal, tá? E no perfil, o que eu vou olhar? Se eu recuperei a inclinação palmar de 10 graus, se eu tenho uma distância bem parecida em toda a borda distal do rádio, entre a fossa do semilunar e a região proximal do semilunar, e se o semilunar corrigiu aquela linha que eu falei para vocês, e ele está apontando reto, olhando direto para o capitato, tá bom? E, obviamente, olho para ver se a redução intraarticular ficou boa, tá? Então, esse é o pós-operatório de 2 meses dessa paciente, né? Ela estava super bem e nessa época, mais ou menos, ela operou o manguito rotador, que estava incomodando bastante. Logo depois de operar o manguito, então, ela piorou um pouco essa mobilidade, o punho ficou mais inchado e depois ela voltou a melhorar novamente. Aqui, um outro paciente, destro do sexo masculino, 28 anos, engenheiro, e daí agora nessa época da pandemia a gente está tendo uma segunda epidemia, né, na cidade de São Paulo de novos motoboys ou de motoboys inexperientes, e eles têm caído bastante, né? E os traumas têm sido bastante graves, os traumas têm chegado na Santa Casa. Então, a gente, a Santa Casa, em nome da Santa Casa, eu gostaria de agradecer a Medartis pela parceria e poder que os pacientes tenham acesso no SUS a material de tão boa qualidade. Então, esse paciente chegou, só de olhar para o rádio, a gente vê que tem alguma coisa estranha, né? Então, esse dorso dessa forma aqui é muito sugestivo de que o carpo está migrado para palmar, né? Então, a gente olha essa radiografia inicial, e essa radiografia inicial é meio esquisita para a gente perceber o que realmente está acontecendo no punho desse paciente, certo? Por que ela é esquisita? Porque eu não consigo ver o fragmento, né? Eu consigo ver que o carpo não está no lugar. Mas no frente eu começo a vislumbrar o fragmento aqui, a borda dorsal do rádio está aqui, então em vez dela estar na parte proximal do semilunar, ela está na parte proximal do capitato, e aqui parece a articulação do rádio e aqui o semilunar. Então, eu pintei para a gente poder ver. Então, pintei os arcos de Lula, né, para mostrar então que o carpo está montado. Mostrei a borda dorsal do rádio e mostrei o fragmento palmar ovular do rádio. E no perfil a mesma coisa, né? Então, a borda dorsal do rádio, mostrando que a ponta dela está na região proximal do semilunar, da mesma forma que a gente está vendo aqui, e mostrando aqui o semilunar migrado para proximal, mas o semilunar ele está junto do capitato e do terceiro metacarpiano, mostrando que o carpo está ok. Quando a gente fez uma tentativa de redução, né, a gente nunca quer deixar luxado o punho, então a gente observa de novo que está esquisita essa radiografia. Ah, mas é um oblíquo, tá, mas a distância aqui está maior do que aqui, o fragmento palmar ainda está aqui, a borda dorsal está aqui, e a hora que a gente olha, eu vou mostrar para vocês então como é que está essa articulação depois da redução, né? Então, só para mostrar para vocês de novo, vocês conseguem ver que aqui tem um fragmento e aqui tem outro fragmento. Então, mostrando esse fragmento menorzinho em roxo, o fragmento vermelho é o fragmento volar, e esse é a borda dorsal do rádio. Mostrando de novo o semilunar, capitato e terceiro metacarpiano alinhados, né? E daí foi feita uma tomografia. Na tomografia, então, a gente observa de novo, né, a região do fragmento palmar, o semilunar acompanhando aqui embaixo. Aqui a gente vê, então, até onde vai a borda dorsal, mais ou menos, né? E no perfil, então, a gente observa o semilunar, a região proximal do escafoide acompanhando, e aqui o estiloide do rádio olhado no perfil. E daí esse corte da tomografia sagital eu considero fundamental para a gente entender o que está acontecendo nessa fratura, né?
Então, alguém pode virar e falar, não, é só vir e fixar o fragmento palmar do rádio. Quem incorrer nesse erro de fixar esse fragmento só e não dar atenção para esse fragmento, provavelmente vai causar um buraco maior do que 2 milímetros nessa região. E daí a gente vê que em um pedaço da fratura, esse fragmento está colabado na região proximal, né? Então, aqui mostrando pintado novamente como é que estão os fragmentos. E essa tomografia é feita com tala, para vocês terem uma ideia, por isso que ela está até bastante granulada. A tomografia é feita com tala. Então, a gente foi para o centro cirúrgico. Então, aqui está a mão, aqui está o cotovelo, para esse lado. Aqui está um palmar aberto. E esse fragmento aqui é o fragmento da lágrima. Sempre que a gente abre, né, ele não é bem o fragmento da lágrima, porque ele também vai um pouquinho para a fossa do escafode. Sempre que a gente abre, né, então a gente vê aqui a região da cortical palmar e esse aqui é a região da fratura. E esse aqui é aquele fragmentinho intermediário. E aqui a gente já está vendo os ossos do carpo, certo? Então fiz uma fixação provisória com fio de Kirchner, olhando, primeiro reduzi o fragmento intermediário, coloquei aquela casca de osso por cima, e daí fiz essa fixação provisória. Se a gente observar, ele ainda está um pouquinho aberto. Quando apoia a placa e faz a compressão com um parafuso, ela tinha melhorado um pouco, mas daí a gente fez a compressão com o segundo parafuso cortical, e daí sim a gente obteve o fechamento daquela articulação. Então, de novo, radiografia pós-operatória, mostrando a redução dos fragmentos, e daí a gente aqui vê uma borda palmar, uma borda dorsal distal do rádio perfeita, né? E de novo, então o que eu procuro na radiografia pós-operatória? Articulação radionar distal, para mostrar que o rádio está de frente, borda palmar do rádio, borda dorsal do rádio, ligamento escafolunar, região do ligamento escafolunar e angulação do ligamento escafolunar. E aqui mostra a redução daquele fragmentinho intermediário, tá? Mostrando que a gente obteve uma boa redução da fratura. Esse caso é bastante recente, então eu não tenho o pós-operatório dele para mostrar para vocês. Mas eu espero que ele evolua bem. Paciente jovem, né? Um trauma bastante grave, mas eu espero que ele evolua bem. E daí vem um tipo 5 de Fernandes, com uma fratura, desculpa o erro de grafia, cominuta. E esse caso, então, eu queria agradecer ao Dr. Leandro Yoshinobu Kiyohara, que é assistente do IoT da Faculdade de Medicina da USP aqui de São Paulo e da Faculdade de Medicina da ABC. Ele me cedeu uma senhora de 93 anos com uma queda ao solo. E daí a gente fala, putz, uma senhora de 93 anos vai operar um rádio, para que vai operar, né? Então, com um desvio desse, eu não tenho a menor dúvida de que ela merece ser operada, né? A gente não vai conseguir uma redução razoável para ela, vai ficar com uma deformidade enorme, a não ser que ela tivesse alguma doença impeditiva de fazer o tratamento. Então, aqui mostrando a tomografia computadorizada dela. E daí, na radiografia, estava bastante difícil de ver, até por causa do grande desvio, mas na tomografia, espero que o fragmento volar ulnar tenha chamado a atenção de vocês, né? Então, esse fragmento volar ulnar, ele é um fragmento de uma fratura complexa, mas é um fragmento bastante pequeno. E a gente incorre num risco sério de erro se a gente fizer a redução e fixação com placa palmar volar bloqueada, que respeite a linha divisora de águas e deixe esse fragmento solto para frente, né? Então, aqui mostrando um outro caso, esse de um paciente meu, de 22 anos, teve uma queda de paraquedas. Então, de novo, a gente olha aqui na tomografia um fragmento distal bastante pequeno, né, na borda volar ulnar, e nessa época a gente não dispunha de nenhum tipo de fixação associada que permitisse eu colocar uma placa e fixar esse fragmento. Então, o que a gente programou para fazer a fixação desse fragmento da lágrima que vinha junto de uma fratura complexa foi a colocação desse parafuso retrógrado na borda volar ulnar, tá vendo? E mostrando aqui a redução, um pouco de falha articular, mas uma boa redução desse fragmento. Então, voltando ao caso do Dr. Leandro Yoshinobu, o que ele optou por fazer foi usar uma placa que viesse até um pouco mais distal, né? Então, essa imagem
da direita é da brochura da própria Medartis, mostrando a utilização da placa, e daí a gente vê que essa placa FPL, né, que é a placa que é para a gente deixar o flexor longo do polegar nessa região, ela já vem um pouco mais para distal do que a placa Adaptive 2, né? Então, aqui a gente olhando ela de perfil, para mostrar onde ela deve ficar fixada. Mas mesmo assim, provavelmente esse fragmento ficaria nessa região, nessa borda aqui distal do rádio, né? Então, foi inventada uma outra placa. Essa placa ela tem 2 furos pequenos que cabem parafusos, se não me engano, de 1,5 milímetros. São parafusos pequenos e esses parafusos eles são autobroqueantes, né? A gente não precisa de broca para eles. Uma dica importante para a utilização dessa placa, que eu tive a oportunidade de utilizar num Cadaver Lab no Chile no ano passado, é que a gente deve dobrar esses furos, colocar um fio e dobrar, e a gente deve dobrar aos poucos para que ele se adapte da melhor forma aqui na região distal do rádio. E depois a gente deve entrar direto com o parafuso. Se a gente dobrar demais o fio e tiver que voltar, tem uma chance grande dessa orelhinha por onde vai entrar o parafuso quebrar, e daí a gente perde a oportunidade de colocar o parafuso. Então aqui mostrando a extensão da FPL, que tem esse parafusinho, e esse parafuso ele fixa esse fragmento palmar bastante pequenininho que ficou na borda volar do rádio. Eu queria mais uma vez agradecer o Leandro por ter cedido o caso muito gentilmente. E então, concluindo, o que a gente deve fazer em relação às fraturas da borda distal do rádio, né? A gente deve reconhecer os padrões de fratura, observar as lesões ligamentares e fraturas associadas, escolher o implante correto para cada fratura. O implante correto pode ser o fio de Kirchner, se você não tiver mais nada, desde que você entenda o trauma. Quanto antes você consegue colocar esse paciente para mobilizar, provavelmente melhores resultados você vai ter. Se você tem uma terapeuta de mão para trabalhar junto com você, é o ideal. Ela vai ajudar a reduzir o edema, vai ajudar a fazer mobilidade passiva das articulações que possam ser mobilizadas já no pós-operatório de 2, 3 dias. E isso vai ajudar a beneficiar bastante o paciente. Você deve ter paciência para reduzir e fixar os fragmentos e a gente deve posicionar um implante com perfeição. Várias vezes, principalmente quando a gente vai utilizar pela primeira vez uma placa dessas, fragmento específico, a gente vai acabar ou perdendo a redução ou tendo dificuldade de posicionar a placa, vai ter que posicionar a placa de novo, de vez em quando reduzir novamente. Olhou a radiografia, ficou na dúvida, na maioria das vezes a gente consegue ver todos os fragmentos de uma fratura na radiografia. Ficou na dúvida? Não tem problema, tomografia computadorizada, faça a reconstrução sagital e coronal, sempre ajuda, e solicite a opinião de outros colegas mais experientes no tratamento dessa fratura. Às vezes o colega mais experiente é mais novo do que a gente, porque ele está todo dia operando na região distal do rádio, ou porque essa é uma área de interesse dele. 2 artigos, né, na preparação da aula, para mim, foram muito importantes. Então, todo mundo tem livros, textos de qualidade excelente para ler, mas eu acredito que a gente deva dar uma olhada especial no artigo do Manzik, de 2011, do Journal of Hand Surgery, e no artigo novo do Wolfgang Intringer e colaboradores, que são do IBRA, que foi publicado agora em 2020. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a Medartis pelo convite e pela parceria. Gostaria de agradecer aos meus colegas e amigos do Grupo de Cirurgia da Mão da Santa Casa de São Paulo por me permitir, terem me ensinado. Os meus colegas mais velhos me ensinaram muito, eles que me ensinaram a operar esse tipo de fratura, eles que sempre levantaram os cuidados a mais que a gente deve ter com alguns tipos de fratura. Então, gostaria muito de agradecê-los. Foram feitos uma série de trabalhos no grupo nos últimos anos. Gostaria de agradecer também aos contemporâneos ou mais jovens que sempre ajudam, porque o motor do grupo tem sempre que ser o cara mais jovem, ele que tem que estar super empolgado. E queria me colocar à disposição de quem participou da aula hoje, colocar à disposição da Medartis também, para conversar sobre qualquer assunto. E eu estou às ordens para responder todas as perguntas que vocês tiveram. Eu estou vendo que tem uma pergunta aqui, Dr. Maurício Foster Rodrigues, R4 da Mão do Hospital Alvorada de São Paulo.
Ele pergunta sobre a técnica cirúrgica das placas bloqueadas. Alguns cirurgiões começam fixando a placa na diáfise com parafuso cortical e outros preferem fixar na metáfise primeiro e depois usar a cortical para reduzir a fratura após. Existe alguma dica sobre quando escolher qual método? Putz, vamos lá, Maurício. Quando eu estava na residência de mão, foi a época que começaram a surgir as primeiras placas bloqueadas, fileira única, ângulo fixo, né? E várias vezes a gente utilizava essa, assim, deixava a placa mais levantada proximalmente para ajudar na redução. Cada cirurgião vai desenvolvendo um método ao longo da sua vida pessoal para fazer a fixação. E hoje eu prefiro primeiro reduzir ou quase reduzir, deixar muito pouco para depois colocar a placa. Então hoje eu não uso mais essa técnica. O meu jeito preferido de usar essa técnica de apoiar os fragmentos, os parafusos distais na metáfise, para depois reduzir nas osteotomias. Então, a minha técnica preferida de fazer osteotomia eu adapto a placa na borda distal do rádio, seguindo a linha divisora de águas, e daí a hora que você olha a radiografia de frente, está um negócio pavoroso, né? Porque geralmente a placa ela está rabiada para radial, e bastante levantada, porque geralmente o desvio é de angulação dorsal que vai precisar da osteotomia. E daí, com a placa, se eu conseguir com a placa na posição, eu faço a osteotomia. Se eu não consigo fazer com a placa na posição, eu tiro a placa, observando onde eu fiz os furos, faço a osteotomia e apoio a placa de novo. E daí eu uso a placa para me ajudar na redução, porque a placa já está adaptada na linha divisora de águas, então ela vai te ajudar a reconstruir os parâmetros da região distal do rádio. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Estou vendo outra pergunta agora do Thiago Augusto de Gonçalves. Ele gostaria de saber quais são as limitações das placas que propõem o tratamento de fraturas da borda do rádio distal, especialmente a placa com assentamento mais ulnar. Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta, Thiago, mas eu vou tentar responder. Vamos lá. Quando eu olho as fraturas da borda ulnar do rádio, se eu tenho uma fratura, uma placa volar bloqueada comum, que respeita a linha divisora de águas, eu vou ter ideia pela radiografia ou pela tomografia inicial de quanto que eu preciso de fragmento distal para poder apoiar esse fragmento na placa. Se o fragmento distal for menor do que 1,2 centímetros, né, do que 10, 12 milímetros, então eu sei que tem uma chance grande de a hora que eu apoiar a placa volar na região distal, que esse fragmento rode ou escorregue pela parte distal da placa e daí o carpo o acompanhe e aconteça a luxação, né? Então, quando esses fragmentos são menores do que isso, então a gente tem que arrumar algum método, né? Mas Diego, eu opero só no SUS. Qual o método que eu posso utilizar? Bom, se a fratura for só dessa borda, você pode utilizar parafuso, desde parafuso cortical de mini-micro de 2.4, 2.0, parafuso de compressão, se você achar que o fragmento não é muito pequeno. Você pode usar vários métodos para fixar só esse parafuso. Se for uma fratura mais complexa, você vai ter que fixar como se fosse uma fratura da região distal do rádio, e daí ou a placa tem aqueles 2 parafusinhos distais, como o Leandro Yoshinobu utilizou, ou a gente pode utilizar o gancho, ou a gente pode, por exemplo, colocar por baixo da placa, e daí você tem que se programar para fazer isso antes, você reduz e entra com fio de Kirchner dobrado, uma técnica de fixação, dobra esse fio de Kirchner, ele vai segurar o fragmento que está ali, e vai apoiar a placa em cima desse fio de Kirchner dobrado, né? O pessoal do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto publicou um artigo que foi o vencedor de melhor pôster no Congresso Brasileiro de Fortaleza há 2 anos. Colocando, eles faziam essa técnica do fio de Kirchner e apoiavam com uma placa terço de tubo. Tá? A pergunta do Dr. Pinheiro Carvalho, se eu costumo ultrapassar a prega de flexão do punho nessa síntese e se eu costumo fechar a cápsula articular. Se a lesão da cápsula articular ela é longitudinal, não costumo fechar. Se ela tem uma avulsão da cápsula da região da borda distal do rádio, a minha tendência é fixar. E daí eu posso ou utilizar
aqueles furinhos menores da ponta da placa, ou alguma coisa para fixar ou fixar com âncora. Porque a gente deve lembrar que os ligamentos importantes, então naquele artigo do Manzi que a gente vai ver isso, ligamentos importantes, que são o rádio semilunar curto, o rádio semilunar longo e o rádio escafocaptato na borda palmar do rádio. Então, se tem uma avulsão, desconfio que tem uma avulsão da cápsula dorsal, principalmente quando você reduz o fragmento, acha que ele está bem reduzido, e na verdade ele não está, né? Você olha no perfil e vê uma incongruência da parte convexa do semilunar, da borda proximal do semilunar, com a borda distal do rádio, tá? Tem uma outra pergunta. Quais os parâmetros clínicos e radiográficos você utiliza para avaliar a articulação radionar distal e quais são as suas opções de tratamento? Então, assim, tem bastante trabalho hoje na literatura que diz o seguinte, que só a altura da fratura da estiloide radial não é mais suficiente para a gente dizer se tem instabilidade ou não, né? Então, o complexo da fibrocartilagem triangular, ele tem duas inserções, uma no ápice do estiloide e outra na base dele, né? Mas ele pode estar inserido anterior à base do estiloide e o estiloide avulsionado praticamente inteiro. Então, meu parâmetro eu testo a radionar distal em pronação completa, supinação completa e em neutro, no lado contralateral antes da cirurgia, e depois de fixar o rádio, então tem que ser depois de fixar o rádio, você testa a radionar distal do lado comprometido. Se você tem uma lesão com instabilidade do complexo da fibrocartilagem triangular, aí a gente precisa fazer o tratamento. Ou pode ser a fixação do fragmento estiloide, ou pode ser uma inserção do complexo da fibrocartilagem triangular. E tem uma coisa bastante interessante sobre dor no punho no pós-operatório das fraturas da região distal do rádio, né? Então essa é uma fonte de dor muito importante para os pacientes. Em alguns pacientes muito fortes ou que têm uma dor muito intensa e não deixam a gente examinar bem de vez em quando no pós-operatório no consultório, a gente acaba deixando passar algum tipo de instabilidade. Mas se o paciente não tem instabilidade no exame físico, essa dor vai melhorar. Então tem até alguns artigos antigos que eu lembro que eu li há 10, 12 anos atrás, que falam assim, não fica fazendo ressonância, correndo atrás dessa dor do rádio no primeiro, segundo, terceiro mês, senão você vai ver uma lesão do complexo da fibrocartilagem triangular que vai te dar vontade de operar e essa dor e esses problemas vão passar, né? Quando eu decidi fixar as lesões, a avulsão do complexo da fibrocartilagem articular triangular com instabilidade, qual técnica preferida? Maurício. O Maurício é bom amigo, é excelente cirurgião da mão. Maurício, eu não tenho experiência com a técnica All Around the Style do Mantovani, mas acho ela uma opção excelente, principalmente para pacientes do SUS. Eu costumo, hoje minha técnica de preferência seria reinserir com trans-una, então fazer um furo pela una e reinserir, né? Então geralmente esse furo ele tem 3 milímetros, isso permite uma área cruenta suficiente para a gente fixar, vamos dizer, a fibrocartilagem de volta no lugar e usar uma âncora por fora da una, né? Você fala, puxa, mas eu estou no SUS, então a gente fez uma mesa de artroscopia pela Santa Casa numa dessas terças-feiras atrás, está no nosso grupo, no nosso YouTube, no canal, tá, que chama Cirurgia da Mão e Microcirurgia. Então, tem uma técnica que é a técnica de Nakamura, que você usa fio de Kirchner e pode usar um fio de nylon para fazer esse reparo, tá? Então, tem a técnica All Around the Style do Mantovani, tem essa técnica do Nakamura, ou se você tiver um material especial para fazer, eu prefiro sempre fazer artroscópico. Mas no SUS nem sempre tem artroscopia, também dá para fazer aberto, né? Lembrar sempre quando eu abrir de tomar cuidado com o assoalho do sexto compartimento extensor, porque ele é um estabilizador secundário importante do complexo da fibrocartilagem triangular. Aí o Ítalo perguntou, você tem o cuidado sempre que possível de reparar o pronador quadrado para diminuir o risco de ruptura tendinosa por atrito na placa? Então, Ítalo, a maioria primeiro, os trabalhos da literatura não veem diferença entre fechar o pronador e não fechar, né? Eu fechava sempre o pronador super hermético
e daí dava a impressão que a primeira vez que o paciente fazia a supinação, a pronação completa, que isso esgarçava e perdia, mesmo abrindo em L, etc. Então, o que eu tento fazer, né? Como a região que está em risco é a região da borda dorsal, a borda distal da placa, então eu tento cobrir essa região. Principalmente quando ela fica SONG 1, né? Então eu mostrei lá a classificação, e as raras vezes hoje que acaba ficando SONG 2 a placa, é porque a gente não tem um implante de qualidade para colocar na região, tá? Então, os implantes de qualidade, eles vão ficar SONG 0 ou SONG 1, e daí se eles ficam SONG 1, eu cubro alguma coisa na região distal da placa, mas eu não fecho o médico o pronador. Se eu acho fundamental o uso de via dorsal. Então, assim, se eu tenho um fragmento, que a pergunta é do Dr. Marco Antônio Ambrosio, do meu colega lá do Samaritano. O Marco Ambrosio é um baita cirurgião de trauma, bom amigo. A via dorsal eu uso para algumas coisas. Então, assim, se eu não tenho fratura palmar, então se o fragmento é dorsal, então eu faço a fixação toda por dorsal, né, ou por dorso radial. Se eu tenho fratura da borda dorsal, mais o desvio principal é da borda volar, mas o desvio principal é dorsal, então minha técnica de preferência é entrar por dorsal, né? Eu não tenho problema de fazer a via dorsal e a fixação com placas ortogonais. Eu acho um excelente método, desde que bem indicado. Para quem não tem experiência, então eu aconselho a tomar bastante cuidado na hora de levantar os fragmentos, porque de vez em quando acaba saindo muitos caquinhos de osso na mão, né? Muitos fragmentos pequenos de osso na mão, e parece que falta bastante osso no final. Se você está usando uma placa bloqueada, então aquela função de grelha que acontece nas placas volares também vai acontecer nas ortogonais. Então não me preocupo também de utilizar enxerto ósseo, né? Eu não me lembro de ter tido problema por falta de enxerto ósseo em fraturas do rádio em pacientes meus. Eu já tive 2 vezes problema por achar que faltou enxerto ósseo em osteotomia, mas em fratura não lembro não. Mas eu acho que é fundamental aprender a fazer a via dorsal, né? Então, isso seria tema para outra aula, mas na via dorsal a gente não deve abrir o primeiro compartimento, e deve tomar bastante cuidado na hora de rebater. Entra entre o terceiro e quarto compartimento, rebate o extensor longo do polegar, rebate o quarto compartimento extensor para unar. De vez em quando você acaba até chegando no quinto, e daí você fica com a borda dorsal do rádio toda aberta, mas não deve abrir o primeiro compartimento extensor. Se eu prefiro usar pinos lisos em vez de parafusos rosqueados tradicionais. De novo, do Maurício Leite. Maurício, quando chegaram as placas volares bloqueadas, a DVR tinha bastante essa opção da gente utilizar pino liso, né? Para te falar a verdade, eu acho que não faz muita diferença entre usar o pino liso e o parafuso. Mas eu também não vejo problema nenhum de usar o parafuso. Eu estou bastante acostumado. Hoje eu uso o parafuso, não o pino liso. Outra pergunta do Dr. Ambrosio. Você mostrou um báton volar com um punho totalmente luxado. A correção foi com uma placa volar. Existe alguma preocupação com a parte ligamentar dorsal? Então, existe sim, né? Os ligamentos dorsais do rádio, eles são, vamos dizer assim, menos fundamentais do que os ligamentos palmares. E daí eu acho que eu até comentei já, eu faço a fixação por volar. Se na fixação por volar eu observo na radiografia perfil, acho que eu vou voltar uma imagem. Então eu olho no perfil. Se eu observo, o Dr. Ambrosio, que esse contorno aqui está perfeito com esse contorno aqui, eu não abro o dorsal. Agora, se na hora que eu faço a redução eu considero que a minha redução está bem feita aqui, e aqui fica um espaço aumentado, eu não tenho dúvida, eu abro o dorsal e daí reinsiro a cápsula. Tá? Outra pergunta do Ítalo Ferraz: você costuma tensionar a membrana interóssea usando, por exemplo, um distrator de Gelp, o que ajuda, segundo alguns trabalhos recentes, na restauração da estabilidade da radionar distal? O que eu costumo fazer, vamos dizer, para tracionar a articulação da radionar distal, né? Outro problema que eu tinha grande quando eu comecei a operar as fraturas da região distal do rádio era aquelas fraturas
que o fragmento metadiafisário ele tinha uma tendência de ficar indo para una, né? Então, tradicionalmente, o que a gente precisa fazer para ajudar na correção desse fragmento, né? Então, você está mantendo o punho, a parte da palma da mão, bem supinada, você tem que transladar para a lateral e principalmente supinar bem esse fragmento proximal. E daí, algumas vezes, dá bastante trabalho até fazer a fixação com 2 parafusos proximais e 2 distais para manter nessa posição. Quando acontece isso, ou a gente pode usar um spreader ou até um afastador ortostático, empurrando o rádio contra a una nessa região da membrana interóssea. Quem me ensinou a usar o ortostático foi o Dr. Antônio Tufi, que deu uma aula muito boa da cabeça do rádio uns dias atrás. Meus problemas com a rádio na distal são, eu tenho 2 pacientes que eu já operei instabilidades da rádio na distal que foram operados por bons cirurgiões da mão antes de mim. Eles operaram a região distal do rádio, foram operados por bons cirurgiões da mão e mesmo assim evoluíram com instabilidade. E é engraçado que os 2 reclamaram que evoluíram com instabilidade no pós-operatório tardio, depois de 1 ano, né? Então, eu não tenho problemas com a instabilidade da articulação radionar distal, né? Eu tenho esses 2 casos, talvez alguém para dizer que tem um caso meu que foi com uma instabilidade tardia, acabou passando com alguém. Doutora Ailton Cazé, você coloca a tala no pós-operatório como regra? Se sim, quanto tempo? E parabenizo para ela, muito obrigado. Eu agradeço a todos os agradecimentos e congratulações que eu recebi. Então, o Caco, que é o chefe do grupo de cirurgia da mão e microcirurgia da Santa Casa, ele gosta muito de usar a tala no pós-operatório durante até 2 semanas. Eu não gosto. E daí, essa tala ela tem o objetivo de diminuir a dor do paciente nos primeiros dias pós-operatório e ela também tem o objetivo de evitar que o paciente fique com aquela posição ontálgica do punho em flexão, desvio radial, né? Então, como é que eu faço o meu pós-operatório hoje? Se eu tenho um paciente de uma classe social favorecida, que operou num hospital de boa qualidade, com material de boa qualidade, e nos 3 primeiros dias do pós-operatório ele vai ficar com a mão em cima, igual o Dr. Lamond fala. 3 primeiros dias depois da cirurgia, ele vai ficar com a mão operada no ombro contralateral, bem para cima. Ficou 3 dias com a mão nessa posição, diminuiu o edema, não estou preocupado dele mobilizar dedo, nada nesses 3 primeiros dias. Acabou esses 3 primeiros dias, ele começa a mobilizar dedo. No retorno pós-operatório da primeira semana que eu faço com o paciente para dar uma olhada na ferida pós-operatória, ver como ele está de dor, ver se ele está mantendo a mão mais alta do que o cotovelo na tipoia, ele começa a fazer pronossupinação e ele começa a fazer flexão e extensão do punho sem forçar, sem tentar ganhar nada na segunda semana. Se a gente teve que reparar algum ligamento durante a cirurgia, então a gente tem que proteger esse ligamento de imobilidade. Então, se esse ligamento é um ligamento, por exemplo, de uma reinserção palmaro-dorsal da cápsula, eu vou evitar que ele faça flexão e extensão do punho ou pronação e supinação entre o capo e a região distal do rádio nas próximas 3 semanas. E depois eu permito que ele mexa, mas então de rotina eu não uso lá no pós-operatório. Dani, eu acho que não tem mais nenhuma pergunta, tem? Então eu agradeço muito novamente pelo convite da Medartes, agradeço, foi um prazer participar. Eu adoro participar de tudo que envolve ensino médico e acho que a Medartes, a gente vê isso não só no Brasil, como a gente viu no último Congresso Mundial em Berlim, está bastante preocupada com a educação do cirurgião da mão. Então, eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar e solicito que vocês continuem parceiros da Sociedade Brasileira de Cirurgia da Mão, parceiro nosso lá na Santa Casa para esses casos especiais e, novamente, agradeço por ter me convidado.